Senhoras e senhores, boa tarde. Eu declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 106/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Senhoras e senhores, a ANEEL tem satisfação em recebê-los para participarem dessa audiência pública, que ela visa esclarecer e também visa colher a contribuição da sociedade para a proposta de alteração da Resolução Normativa 343 de 2008, que estabelece os procedimentos, entre outros, para a autorização de aproveitamentos de pequenas centrais hidrelétricas. Bom, a mesa dessa audiência pública ela é composta por mim. Eu sou André Peptoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tenho aqui à minha esquerda o Dr. Marcelo Escalante, o Procurador-Geral Substituto da ANEEL, Procurador Federal da Advocacia Geral da União. Temos, na sequência, o Dr. André Patrus, que é da assessoria da diretoria. E, na sequência, o Dr. Aimoré Castro, que é o assessor da superintendência da SGH. E, à minha direita, eu tenho o Fernando Miranda, que secretaria essa audiência. Quero registrar mais uma vez, senhoras e senhores, a importância para a agência reguladora, que é a realização de uma audiência pública, pois só dessa forma é que a ANEEL ela obtém subsídios e informações adicionais para aprimorar os atos que estão em fase de elaboração, os atos regulamentares. As pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, representam atualmente uma forma rápida e eficiente de se promover a expansão da oferta de energia elétrica, visando suprir a crescente demanda por energia verificada no mercado nacional. E por suas características, esse tipo de empreendimento possibilita melhor atendimento às necessidades de carga dos pequenos centros urbanos e regiões rurais do país. Uma vez que a maioria dos casos ela também complementa o fornecimento realizado pelo então Sistema Interligado Nacional. E hoje nós temos 633 empreendimentos que representam 7.049 megawatts, com projetos básicos já aprovados pela ANEEL. E desse número, desses 633 empreendimentos, 7.049 megawatts, ele se compõe da seguinte forma. Nós temos 459 PCHs em operação, totalizando 4.718 megawatts. Nós temos atualmente 35 PCHs em construção, o que totaliza 399 megawatts. E nós temos 139 PCHs, que representam 1.932 megawatts, que já estão com outorga concedida, porém ainda não iniciaram as obras. E dos projetos que se encontram na ANEEL, com mais de um interessado com um aceite já diferido, nós identificamos 46 barramentos, totalizando 582,16 megawatts de potência instalada. E esse é o universo que nós vamos nos deter aqui hoje. E desses 46 barramentos, nós temos 96 interessados aguardando a análise de seu projeto. Isso porque desses 46 barramentos são justamente aqueles que têm mais de um aceite deferido para cada barramento. Logo, a audiência pública desta tarde de quinta-feira, ela refere-se exclusivamente ao tratamento a ser conferido a esse universo de interessados, por meio do exame da proposta apresentada, que foi então deliberada pela diretoria, com a seguinte sequência, que a alteração do artigo 22 da Resolução Normativa 343 de 2008, de maneira a criar tratamento excepcional e permitir a inversão de fases da análise e hierarquização de seleção de empreendimentos definidos pela Resolução 395 de 98. Esse é um ponto da audiência. E o segundo ponto é o ajuste no checklist constante do anexo 3, também da Resolução 343, no que diz respeito aos casos nos quais sejam demonstrados impossibilidade de se obterem séries hidrológicas nas condições ideais. Então, a Resolução 395 de 98, ela estabelece os procedimentos gerais para o registro e para a aprovação de estudos de viabilidade, projeto básico de empreendimento de geração hidrelétrica, bem como a autorização para a exploração das centrais hidrelétricas até 30 megawatts,
E essa resolução, em seu artigo 12º, fixa os critérios a serem observados na fase de análise dos projetos básicos apresentados e aceitos aqui pela ANEEL. Já o seu artigo 18º estabelece para os casos em haver mais de um projeto em condições de ser aprovado, fase posterior, onde vai se dar a hierarquização e a seleção dos interessados, então, definindo aquele que estará apto para outorga. Então, senhoras e senhores, dessa maneira, o regramento hoje em vigor aqui na agência é o seguinte: para os pedidos de registro protocolados antes de 22 de dezembro de 2008, os procedimentos, então, que vão ser adotados na análise, eles estão fixados na Resolução 395 e envolvem a prévia análise do projeto básico apresentados e, se em condições de serem aprovados, a subsequente hierarquização dos interessados. E após a hierarquização, então, a obtenção da licença ambiental pelo empreendedor selecionado, estando esse apto a ter o seu projeto básico aprovado. E o novo universo, que são aqueles pedidos protocolados após a edição da nova norma, da Resolução 343, de 22 de dezembro de 2008, onde o procedimento da norma abrange o aceite dos projetos básicos apresentados, a subsequente hierarquização dos interessados e, após a obtenção da licença ambiental pelo selecionado, então, a análise e aprovação do projeto básico. E a proposta da ANEEL de criar excepcionalização desse dispositivo, seja lá do artigo 22, que diz respeito ao tratamento das usinas aqui que estão sob a égide da 395, ele almeja inverter as fases de análise de hierarquização fixada na 395, mas desde que tem uma condicionante aí, uma condição de eficácia, desde que haja o condicionante, a concordância de todos os interessados. É esse o instrumento que foi submetido à audiência pública. Então, nós submetemos à audiência pública a minuta do regulamento, com vistas a permitir que, aí aqui eu sigo a ordem lá do texto submetido à audiência pública, que para os pedidos de registros previstos no artigo 22 da 343, no que diz respeito à hierarquização dos interessados, com base no critério do artigo 18 da 395, a ANEEL poderá inverter essa fase, ou seja, ela poderá ser realizada previamente, então, a análise do projeto básico dos interessados, se e somente se houver prévia e formal manifestação favorável de todos os envolvidos naquela disputa. Tem vista que a 395 previa primeiro a análise do projeto e depois aqueles projetos que estariam em condições de ser aprovado, a hierarquização. Então, agora está sendo facultado, e por isso aqui a necessidade de audiência pública, que se inverta essa fase, a exemplo do normativo que foi aprimorado, que é a 343, que seria promover, então, primeiro a hierarquização e depois a análise do projeto. Mas, para isso, diante da expectativa de direito que foi criada, é necessário todos os envolvidos concordarem. Se não concordarem, segue-se o rito da 395. Então, em havendo concordância, procederá-se à hierarquização com base nos critérios do artigo 18 da 395 e realizar-se-á, então, a análise dos projetos básicos. E a aprovação do projeto básico dependerá da apresentação do licenciamento ambiental pertinente e também da reserva de disponibilidade hídrica, os quais deverão ser compatíveis com o projeto. A não aprovação do projeto básico por descumprimento algum item lá da 395 acarretará a inativação do respectivo registro e a análise do projeto básico do próximo interessado classificado na hierarquização. E vamos seguir esse rito até que um dos interessados tenha o seu projeto básico em condições de ser aprovado. Caso nenhum seja aprovado, o eixo está novamente disponibilizado para o mercado. Esse é o primeiro tema da discussão da tarde de hoje. E quanto ao segundo tema, nós estamos tratando aqui do ajuste do item 3.4 do checklist, elencado no anexo 3 da Resolução 343 de 2008, que trata de aprimoramento de redação do dispositivo para também abarcar os casos em que, comprovadamente, não existam dados hidrometeorológicos suficientes para obtenção das séries hidrológicas que simultaneamente respeitem as duas exigências, ou seja, 30 anos no mínimo
e a atualidade de até pelo menos 2 anos. Então, para aqueles casos que não consigam cumprir essas duas condições, também possam ser recepcionados devido à dificuldade de atendimento desses 2 pré-requisitos. Então é isso, após oferecer às senhoras e aos senhores essa breve visão geral da discussão da tarde de hoje, vou colocar aqui para vocês o rito que vamos seguir nessa audiência pública. Então, primeiro será feita uma apresentação técnica. O André Patrus vai apresentar as questões que dizem respeito à hierarquização e depois o Aimoré vai realizar a apresentação no que diz respeito à atualização do checklist. Concluída a apresentação por parte da agência, nós vamos abrir e facultar a palavra aos senhores expositores. Já tenho 12 aqui inscritos para que façam suas ponderações.